Olá, eu sou Andréia Mendonça Costa, professora formadora da Supervisão Pedagógica da Gerência de Ensino Especial. Hoje nós vamos conversar sobre deficiência auditiva. Uma das grandes preocupações que o professor tem é o que fazer com um aluno com deficiência auditiva na sala de aula? E é exatamente para responder a esta questão que vamos conversar, para contribuir com o seu modo de como proceder com esse aluno. Conhecer como se dá o desenvolvimento desse aluno em consequência de uma deficiência auditiva se faz importante no transcorrer da construção da aprendizagem. Por isso, professor, conhecer o que é deficiência auditiva, seu conceito, classificação, saber seus sinais e sintomas, como o aluno aprende, enfim, tudo o que envolve o aluno na sala de aula regular e na sala de AE são conhecimentos importantes. E, principalmente, fazer desses conhecimentos um grande aliado na construção do processo de ensino-aprendizado do mesmo. Bom, iniciando pelo conceito, a deficiência auditiva ou surdez consiste na perda total ou parcial da capacidade de ouvir. Ou seja, existe um problema no ouvido. Toda pessoa cuja audição não é funcional em seu dia a dia é considerada surda. E surdo parcial é toda pessoa cuja capacidade de ouvir, ainda que deficitária, é funcional com ou sem prótese auditiva. A surdez é definida como deficiência sensorial e é integrante do público-alvo da educação especial. É classificada pela natureza da perda auditiva. Para entendermos sobre perda auditiva, é necessário conhecer a estrutura e funcionamento do órgão responsável pela audição, o ouvido. O ouvido é composto por 3 partes distintas: ouvido externo, médio e interno. No ouvido externo, encontra-se o pavilhão auricular, que chamamos de orelha. Este recebe as vibrações do ar denominadas de ondas sonoras, conduzindo-as pelo conduto auditivo até a membrana timpânica, responsável pela amplificação do som. No ouvido médio, o som já amplificado é transmitido mecanicamente pela cadeia ossicular, formada pelo martelo, bigorna e estribo. O movimento dos 3 levam o som até a cóclea, no ouvido interno. No ouvido interno, os estímulos sonoros circulam dentro da cóclea por meio dos líquidos semicirculares, atingindo as células ciliadas do órgão de corte, que se localiza na cóclea. Neste momento, os estímulos sonoros mecânicos são transformados em elétricos, chegando até o nervo auditivo. Este, por sua vez, leva o estímulo elétrico ao cérebro, que os interpreta como som. Existem 2 tipos principais de problemas que acometem o ouvido. O primeiro afeta o ouvido externo, ou médio, resultando em perdas auditivas que chamamos de condutiva, ou também denominadas perda auditiva de transmissão. Neste tipo de perda, o prognóstico costuma ser excelente. É tratável e curável. O sintoma mais comum é a perda do volume sonoro. É como tentar entender alguém que fala muito baixo e muito distante. Na perda neurosensorial ou sensório neural, o problema auditivo localiza-se no ouvido interno ou no nervo auditivo. Esta é irreversível. A pessoa ouve o som distorcido e com cortes. Há também a perda mista, caracterizada por problemas no ouvido médio e no interno. Já na perda central,
As vias auditivas superiores, que são formadas pelo nervo auditivo e células nervosas do córtex cerebral auditivo, estão prejudicadas. Isto pode acontecer na velhice, em consequência do envelhecimento natural do ser humano, ou por consequência de trauma em qualquer época da vida. O sintoma principal é a dificuldade em compreender a fala. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a perda auditiva classifica-se quanto ao tipo e ao grau. Quanto ao tipo, classifica-se em condutiva, sensório-neural, mista e central. E os graus vão de 26 decibéis, considerada leve, a 91 decibéis, considerada profunda. No entanto, para entender essa medição, é necessário falar um pouco sobre os sons. Ouvimos som grave e agudo, alto e baixo. A voz masculina é grave, pois é constituída por frequências baixas. Já a voz feminina é aguda, suas frequências são altas. E quando você escuta um som em volume alto, a intensidade é alta. Quando o volume é baixo, a intensidade é baixa. A intensidade do som é medida em decibel. Por exemplo, o som do cortador de grama tem 90 decibéis. É considerado alto. Deste modo, fica fácil compreender que a audição normal está na escala de 0 a 25 decibéis e que acima de 26 decibéis classifica-se como perda auditiva. Assim, é possível compreender, neste momento, o mito de que se eu falar alto ou se eu gritar, o surdo ouvirá. E como e quando uma pessoa fica surda? Sabe-se que as causas são variadas, podendo acontecer em qualquer época da vida do ser humano. Pode ser congênita, quando a audição é afetada no período da gestação. Podem ser de origem adquiridas, consequente de otites repetitivas na infância, por uso de medicamentos, ou até por traumas, danificando os órgãos da audição. Existem também outras perdas auditivas de causas desconhecidas. E como saber se a pessoa é surda? O diagnóstico pode ser realizado por diferentes exames. As emissões otoacústicas, ou como é mais conhecida, teste da orelhinha, é um exame realizado em recém-nascidos em caráter preventivo. A audiometria tonal é o exame mais realizado para medir a audição. Precisa da participação ativa do examinado. É indicado para indivíduos acima de 7 anos, sem comprometimento neurológico. O BERA é a audiometria do tronco encefálico. É um exame objetivo, não depende das respostas do examinado, é indicado para deficientes como paralisado cerebral. A audiometria lúdica ou condicionada é realizada por meio de brincadeiras, condicionando as crianças a responderem se ouvem ou não a determinados sons. Segundo alguns estudiosos, quanto mais precoce o diagnóstico da perda auditiva, melhor será o desenvolvimento da linguagem e a aquisição de uma língua. Já para outros, este dado não interfere no desenvolvimento. Historicamente, o surdo foi visto como incapaz devido à dificuldade na aquisição e compreensão da fala e da escrita. A educação do surdo foi marcada em 3 abordagens: oralismo, comunicação total e bilinguismo. O oralismo privilegia a reabilitação da audição e a oralização. A comunicação total valoriza todos os meios que viabiliza a comunicação. E o bilinguismo é aquele que destaca a liberdade do aluno
de se expressar em duas línguas, Libras como primeira língua e português escrito como segunda língua. Bem, agora, professor, conhecemos um pouco sobre a especificidade do aluno que chegou à sua sala. Falamos sobre o conceito, classificação, tipo e o grau da perda auditiva, o diagnóstico e a abordagem de educação do aluno surdo. Esses conhecimentos são importantes para você, professor, contextualizar o seu aluno. Serão determinantes para a cognição, desenvolvimento da linguagem e na aquisição de uma língua. São aspectos importantes e fazem parte da história da educação do surdo e contribuirá para a maturidade emocional e identificação social como cidadão efetivo em sua sociedade. Atualmente, a educação dos surdos visa a inclusão para proporcionar o processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo. O que está estabelecido pela Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e pelo MEC, Educação para Todos. Na prática, isto quer dizer alunos surdos aprendendo com alunos ouvintes no mesmo contexto escolar. No âmbito nacional, a Libras foi instituída como primeira língua do surdo por meio da Lei 10.436, de 2002, e pelo Decreto 5.626, de 2005. Enquanto que a língua portuguesa, na modalidade escrita, é considerada como segunda língua. Além disso, esses documentos garantem apoiar o uso e a difusão da Libras e fortaleceu a profissão do intérprete e instrutor de Libras. De acordo com a Lei 12.081, de 93, o Estado de Goiás é pioneiro na regulamentação da profissão do intérprete, disponibilizando servidores públicos para servirem de intérprete, provendo o atendimento do surdo nas repartições públicas. Em Goiás, desde 1999, iniciou-se o processo de inclusão dos alunos surdos no contexto educacional regular, numa proposta bilíngue. Para tanto, destaca-se alguns personagens: os alunos surdos, o professor regente, o instrutor de Libras, o intérprete de Libras e o professor de atendimento educacional especializado, professor de AEI, num trabalho em equipe, tendo cada um sua função específica. É importante que seja definido com clareza as funções que cada um exerce no processo educacional do surdo. A atuação do intérprete e do instrutor de Libras é de extrema importância para, junto com o professor regente, proporcionar a construção do conhecimento que leva o aluno ao pleno exercício de sua cidadania. Bem, professor, nossa fala termina por aqui, mas vocês continuam a conversa com a professora Elisabel. Olá, sou Elisabel Ribeiro, professora formadora da Supervisão Pedagógica da Gerência de Ensino Especial. Bom, com a professora Andréia, já foi visto a deficiência auditiva, que caracteriza a surdez, seu conceito, classificação, funcionamento do órgão da audição, como também os diferentes fundamentos teóricos e legais que estruturam a educação do surdo e a realidade no estado de Goiás.